Você tem dificuldade de manter o peso? Inclusive, depois dessa pandemia, o pessoal que teve Covid, vou me botar até nessa situação, muita gente teve problema na questão da manutenção do peso, até por conta da Covid, às vezes teve que parar um pouco o seu exercício físico, chutou o pau da barraca na dieta. Sim, mas aí começaram a botar esse remedinho aí, tá? Que é fácil de comprar, tá? É fácil de comprar, é um medicamento injetável, você compra sem a receita médica e a promessa é acelerar o emagrecimento. Esses remédios, que são originariamente para pessoas diabéticas, são hoje a moda, apesar do preço elevado. A pessoa está acima do peso, aí corre para o que for, né, necessário, vamos dizer assim. Só que esses remédios, eles têm algumas contraindicações. Nem todas as pessoas podem usar. Tem uma situação também do efeito rebote, que muita gente fala. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a médica, a endocrinologista Karina Santos. Doutora Karina, boa tarde a senhora aí. Boa tarde, Cardinô. Boa Mas tarde, que telespectadores. situação, rapaz, esse negócio é para diabético aí, agora a gente pega, entra num site aí eu falo, não, eu uso o Ozempic, vários médicos falando que estão usando, né, e que tem sucesso, outros dizem que tem um rebote. O que a senhora diria? Vamos lá, então vamos esclarecer aqui uma coisa. Tanto a liraglutida, que é o Saxenda, quanto o Ozempic, que é a semaglutida, fazem parte do mesmo grupo, né, de medicamentos, que realmente, originalmente, eles foram produzidos para tratamento de diabetes. Durante os estudos, eles observaram que os pacientes estavam perdendo peso. Então, com a liraglutida, que é a Saxenda, eles fizeram estudos apenas com pacientes obesos, sem diabetes, e viram realmente que é eficaz e tem segurança. Então, ele é liberado sim para tratamento da obesidade, tanto nos Estados Unidos e em outros países, como também no Brasil. Saxenda. A Saxenda. O Ozempic, ele é utilizado para diabetes nos Estados Unidos. Ele também é utilizado para obesidade. Já tem estudos, né, já mostrando a segurança e eficácia dele também em obesidade. Aqui no Brasil, ele ainda não está autorizado para uso pela Anvisa para obesidade. Então, a gente pode fazer esse uso, sim, que é um uso que a gente chama de off-label, porque não está escrito em bula, mas já tem dados científicos mostrando eficácia e segurança. Só que esses medicamentos, eles não podem ser utilizados sem um acompanhamento médico. Existe uma indicação... Aí é que mora o problema, né? Isso. Por quê? Existe a indicação, não é uma medicação que vai servir para todos os tipos de obesidade, né? Hoje em dia a gente seguia muito pelo padrão alimentar do paciente. Então, aquele paciente que tem uma predileção por doces, é um tipo de tratamento. Aquele paciente que come mais à noite, que tem compulsão alimentar. Então, você precisa fazer uma avaliação para ver que medicamento é o mais indicado para você. E principalmente para ver se você não tem contraindicação aos medicamentos para o tratamento da obesidade. Nas redes sociais, né, tem muitos relatos, pessoas dizendo, inclusive, que num curto espaço de tempo conseguiram emagrecer. O problema é que a gente observa também nas redes sociais que tem gente que vai na farmácia, compra. E esse negócio, é bom que diga que é uma agulhinha, né, para aplicar na barriga. É exatamente isso aí, ó. Olha, que você está vendo. Não é isso? Isso. Inclusive, tem uma forma correta de se utilizar, o local onde se aplica, tudo isso, por exemplo, no consultório, eu ensino ao meu paciente como utilizar. Não é só simplesmente chegar na farmácia, comprar e vou aplicar. A dose, existe uma dose que a gente inicia e a gente vai progredindo essa dose. Então, assim, já vi relatos de pessoas que compraram essa medicação sem receita, aplicaram uma dose excessiva e tiveram que ser internadas de tanto mal-estar por conta dos efeitos colaterais. Exato, é aí que eu queria entrar sobre a questão dos efeitos colaterais, porque tem gente que vai direto na farmácia, compra, aplica, aí depois relata, por exemplo, que está com a barriga como se tivesse um troço dentro. Isso. Um bolo. E tem pessoas que não conseguem mais se alimentar. Né? Isso, então... Não consegue comer a comida normal, como doce, por exemplo. Isso, então assim, os principais efeitos colaterais, como eles agem muito na parte
do trato gastrointestinal é enjoo, vômitos, realmente, né? Pode ter diarreia ou prisão de ventre, né? Então, pode ter problemas também no pâncreas. Então, quem tem histórico de problemas no pâncreas não pode utilizar essa medicação. Quem tem um histórico, por exemplo, de um determinado tipo de câncer de tireoide, também não pode utilizar essa medicação. Graças a Deus é um tipo mais raro, não é todo paciente que tem câncer de tireoide tem essa contraindicação, não, né? Mas existe um determinado tumor que realmente não pode fazer. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Inclusive, eu acompanho de perto os meus pacientes que fazem uso dessa medicação, justamente para que eu possa ajudá-los se eles tiverem algum efeito colateral. Existem formas de a gente amenizar isso. Como que ameniza esse tipo de efeito colateral? Porque tem gente que tem ânsia difícil até colocar aqui, desculpe vocês, mas ânsia de vômito, sim, entendeu? Sim, Fica sim. realmente assim, uma situação lamentável. Isso. Então, existe muitas vezes, principalmente a questão da progressão da dose. Mesmo quando o paciente está com uma dose que eu considero mínima, às vezes eu ainda reduzo. Né? Eu vou tateando de forma individual, isso é muito personalizado. Eu tenho pacientes que não sentem nada e que eu posso progredir a dose de forma mais rápida, tenho outros que sentem muitos efeitos colaterais e aí eu tenho que ir muito devagar com esse paciente. Então, o médico tem que estar muito junto do paciente, senão há o risco dele sofrer com os efeitos colaterais ou então abandonar o tratamento. Fora isso, a gente prescreve também medicações para conter esses efeitos colaterais. Né? Uma coisa que eu observo, os médicos falando, é o seguinte. Feito para diabetes, mas emagrece mesmo. Emagrece. Uhum. Não é isso, doutor? Sim, e tem dados científicos, estudos científicos, mostrando sim eficácia e segurança nos pacientes obesos. Agora, não pode ser utilizado de forma como tem sido utilizado sem acompanhamento médico. Até porque não tem receita, muita gente vai lá e compra e aí é problema. Esse é um grande problema. É problema. Tem uma outra situação que é muito comentada, que é a questão do rebote. Todo remédio para emagrecer, ele não pode ser para o resto da vida, né? Tem um período, né? E se não tiver cuidado, depois que emagrecer, vai ter um rebote, vai engordar tudo de novo. Pronto, aí é que está a grande virada de chave, a grande questão que a gente tem falado muito nos últimos tempos. Isso foi o que sempre nós acreditamos, né? Mas o que a ciência tem mostrado é que a obesidade é uma doença crônica, feito quem tem diabetes, feito quem tem hipertensão. Então, por exemplo, um paciente ele não pode tratar diabetes por 6 meses. Ou seja, é para sempre. Só que a pessoa que é obesa tem que se cuidar para sempre. Tem que se cuidar para sempre. Com dieta, atividade física, medicamento pode ser que sim, pode ser que não. Uma vez que a gente sente que há essa necessidade dessa medicação, principalmente se ele precisa de uma dose maior, é difícil que esse paciente vá se livrar dessa medicação. Então, agora, uma coisa que eu fico impressionado é que esse tratamento é caro, né? Muito. É infelizmente, muito infelizmente, não não é para todos. Não dá, não? Não. Não dá ainda? Não. Porque tem a questão do diabético também, ele né? dá para o diabetes. Dá para o diabetes. Né? Isso mediante todo um critério, um laudo e tudo mais. Mas para obesidade, não. Infelizmente, para tratamento da obesidade, hoje a gente não tem medicamento. Não tem essa abertura de medicamento. De medicamento, nem os mais baratos, nem esses, muito menos esses. A pessoa com o Ozempic ou o outro, a senhora leva quanto tempo tratando? Para, vamos dizer assim, desmamar o paciente e ir tirando? Então, isso é a pergunta do milhão, né? Do milhão também. Isso vale um dinheirão. Porque depende muito também de como o paciente está envolvido com a questão das mudanças dos hábitos alimentares, de atividade física, dos hábitos comportamentais também. Quando o paciente realmente se compromete e muda, a gente vê que ele consegue ficar sem o medicamento. E aí, mas isso só depois de um ano e meio, que a gente consegue ir tirando e sentindo. Porque essa questão do efeito rebote, Carlino, na verdade, o problema é do emagrecimento. O corpo reage a esse emagrecimento. O nosso organismo não é feito para ficar magrinho. Ele quer que você gordinho, com energia, né? Aquela recordação que ele tem. Daqui a pouco vai começar a passar fome, vai me matar de fome. É uma doença realmente, né? A gente precisa colocar isso na cabeça, assim, cair essa ficha, que é uma doença como diabetes, hipertensão, que precisa ser tratada e cuidada para o resto da vida. Agora, doutor Karina, o Ozempic, ou o outro, qual é o nomezinho do outro? Saxenda. Eles são recursos
Mas tem outros, né? Sim, tem. Tem vários outros recursos. Sim. Eu até faço um convite, porque depois a gente vai precisar conversar mais sobre esse assunto. Adoro essa conversar. Questão de emagrecimento, né, de boa forma, melhorar a conduta na questão também da dieta, né? Vamos tá certo? sim, vamos sim. Vamos Minha sim. área. Aguardo a senhora outras vezes aqui. Muito Obrigada obrigado. pelo Viu? convite. Grato.